E aí galerinha, bem-vindo ao meu canal. No novo vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí de Black Friday aí, o grande evento que deveria em tese beneficiar o nosso varejo, porém as coisas já não estão muito boas nos últimos anos devido à terrivelmente alta taxa de juros. Então vamos aí galera. Black Friday fracassa em 2023 e é a segunda pior da história do Brasil. Então aqui a notícia, dados publicados aí, desempenho ruim. No período de quinta-feira à meia-noite até sexta-feira à meia-noite, o comércio eletrônico registrou cerca de 3,4 bilhões em vendas, recuo de 15,1% sobre 22, ano em que a receita já havia caído 2 dígitos. É uma notícia aí que eu tenho que admitir da revista aqui da Globo. Então, houve sim queda, mas a queda já não é desse ano, então já vinha caindo aí ano passado. Porém, algumas notícias boas aí. Mercado Livre e Magalu crescem no Black Friday e aumentam sua lucratividade aí em relação ao ano passado. Muitos golpes, etc e tal, mas agora eu quero mostrar uma notícia aqui do ano aí que foi o pior ano para o Black Friday, que foi o ano de 2022. Só um momentinho que eu preciso achar a notícia correta aqui. Um momento. Aqui, achei. Black Friday de 2022 foi a pior da história para o mercado. Blá blá blá, pior da história para o varejo online, registrando queda na quantidade de pedidos. Vejam aqui que já havia caído aí no ano de 2022 28% em relação ao ano de 2021. Faturamento aí 3,1 bilhões. Então galera, por que eu trouxe essa notícia aqui para vocês hoje? O varejo vem sofrendo muito, não é de hoje. É desde lá de quando a taxa Selic começou a subir lá dos 2%, que na minha opinião foi uma taxa extremamente equivocada para colocar a Selic em 2%, mas eu achei um gráficozinho aqui interessante do Banco Inter, relatório aqui de dados do Inter, que mostra aqui a evolução de Selic e IPCA. Como vocês podem ver aqui, lá no ano de 2016, ali 2016, 2017, a taxa de inflação chegou a cruzar aqui a região dos 10%, enquanto a taxa Selic ela já estava subindo, tá bom? Então a taxa Selic subindo, porém a inflação vinha subindo mais rapidamente. Então a Selic teve que ir aqui, se eu não me engano, até 13,25 ou 14,25, alguma coisa assim, para segurar a inflação. Mas o que nós vemos aqui nesse gráfico? Nós vemos aqui que a Selic ficou estacionada aqui e no momento em que a inflação mostrou os sinais de arrefecimento, ela ainda estava ali perto da região dos 8 por aí. A Selic já começou a ser cortada, e vocês podem ver aqui que a inflação não volta de repente, ela não volta a subir só porque a Selic está sendo cortada. Então tem um delay aí, todo esse espaço aqui onde a Selic ficou estacionada nesse patamar alto reduziu a inflação, porém não reduziu a inflação na hora, tem um certo delay. Então quando a taxa Selic começou a ser cortada aqui, quando a inflação ainda estava alta, mas ela já estava diminuindo, tanto é que ela caiu aí para baixo de 2,5% lá em 2017. O que foi feito de errado, na minha opinião, no último ciclo aqui da Selic, é que a nossa Selic subiu, tá bom? Ela foi mandada lá para o 2%, que eu acho também que é um erro terrível. Não deveríamos ter mandado nossa Selic tão para baixo, mesmo com Covid e com situações mundiais. Erraram a mão aqui os banqueiros do nosso país. E o que acontece? Teve essa reviravolta aqui lá de 2% lá para 13,75 ou 13,25, não lembro agora, não tenho certeza.
e também ficou estacionada aqui, ó. Só que uma coisa aí que o pessoal reclamou tanto desse nosso presidente do Banco Central é que a inflação já mostrava sinais aqui de estar cedendo. Então, quando ela chegou aqui nos 10%, ou digamos que tinha chegado a 8%, como foi a vez passada, já poderia sim ter sido iniciado o corte da Selic, mas não, ó. Foi segurado aí, então, durante todo o ano de 2023 aqui, parte do 22, parte do 23, essa Selic deveria ter começado a ser cortada muito antes. Isso aí teve um baque tremendo na economia, afetou o setor de varejo, afetou a indústria, afetou aí inúmeros setores, como vocês devem ter visto as notícias de que fábricas de carro aí com estoques enormes, lojas do varejo também com estoques enormes, e essas empresas acabaram não tendo como desovar os estoques. Então, não é que a nossa inflação era por falta de mercadoria, a nossa inflação foi afetada por muitas coisas. Acredito eu que ela era uma inflação aí, principalmente parte energética, combustíveis, todo esse negócio internacional aí de guerra, etc. Então, não havia tanta necessidade de se preocupar com o aumento generalizado de preços nessa região aqui. A Selic ela deveria ter sido cortada aí já muitos meses atrás. Não havia necessidade de puxar a inflação tão para baixo assim, dar esse pico aqui, porque como vocês sabem, a inflação no nosso país ela já vem na média aí, entre 6 e 8% apenas nos últimos anos. É que ela tem se segurado aí para baixo dos 6, mas isso não é necessariamente útil, necessário ou bom para a economia brasileira. Porque diferentemente de outros países do mundo, a economia brasileira ela consegue rodar e crescer com taxas aí de inflação bastante altas, como já foi visto em todo aquele governo do PT. Você tinha inflação alta 6, 8%, mas o país crescia 7, 4, 5%. Então era um crescimento bom que monetizava a economia e acabava tirando aí um pouco da pressão inflacionária de preço, porque parte dessa pressão de inflação era compensada pelo aumento de produtividade, aumento de produção e aumento de formação de riqueza no nosso país. Então foi um erro terrível aqui. Acredito eu que esse banqueiro central aí não seja muito assim orientado em relação a coisas internacionais, como é o caso. Vocês podem ver que a inflação não cai quando você sobe a Selic, e a inflação não para de cair quando você começa a cortar a Selic. Então tem certo delay aí que tem que ser muito bem analisado por esses comitês. Por isso que teve tanta reviravolta e tanta crítica aos diretores aí do Banco Central. Agora que nós estamos vendo que a Selic está sendo cortada aí a meio ponto por corte, porém ela não, na minha opinião, ela não vai ficar ali na região dos 9,5% ou 10%, que tem muita gente que acha que é a região onde a Selic vai acabar estabilizando. Na minha opinião, ela vai voltar aqui pelo menos a 7%, porque a inflação nossa cedeu, desmoronou, puxou o país junto com a sua queda. Então o país ainda vai levar aí, na minha opinião, pelo menos mais esse ano inteiro aí de 2024 para retomar certo nível de crescimento econômico. Outras coisas interessantes aí, como vocês podem ver, é que embora tenha havido esse crescimento fantástico aqui de Selic para arrefecer a inflação, o desemprego continua baixo, galera. Então, geralmente quando você sobe a Selic, a tendência do mercado é que o desemprego suba. Então, como não foi o caso aqui do Brasil, essa é uma estatística diferente e interessante, que mostra aí que a nossa atual taxa de desemprego tem muito mais espaço para cair, sem afetar preço de maneira mais direta. Então, acredito eu que 2024 vai ser um ano bastante interessante nessa parte. Temos muito aí o que ver e o que estudar, mas isso daqui é erro crasso aí dos diretores do Banco Central. Agora nós temos que lidar com isso e voltar lá de baixo, né? Muitas empresas quebraram aí, muita coisa ruim aconteceu no setor de varejo, setor
setores que dependiam aí de taxa de juros baixa. Então, conforme essa taxa de juros vai cedendo, começa a ter certa movimentação mais interessante desses setores para quem investe em bolsa de valores, aí para quem está querendo financiar alguma coisa. Então, tudo isso é muito interessante para se acompanhar. Por hoje é isso, galera. Fiquem com Deus e até mais.